companheiro da videoconferência que porventura eu tenho esquecido. O vereador Paulo Eduardo, uso da palavra. Em nome da mesa diretora e em homenagem à família do nosso companheiro Ademas, eu gostaria de pedir, somado ao pedido de um minuto de silêncio em memória a todas as vítimas da Covid na nossa cidade e no Brasil, gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória do procurador da Câmara, Ademas. Quero, antes de dar o minuto a Vossa Excelência, ressaltar a da competência de um companheiro, de um amigo, de um grande parceiro, do Ademas, que foi nessa casa durante a sua vida. E que nossos corações estão tristes, mas que ele está nesse momento junto do Papai do Céu lá, que está carinhando ele e a família dele. Então, vou pedir, deferir o pedido de Vossa Excelência, que todos fiquem de pé. Pedir ao vereador João Gustavo para fazer... Senhor presidente, Desculpe. só para registrar pedido de pêsame à família, grande amigo Ademas, tricolor, algumas festas que nós participamos na associação, algumas festas que nós participamos no final de ano, na associação dos funcionários dessa casa, grande amigo, grande companheiro, uma pessoa sempre pronto para ajudar todos os vereadores dessa casa. É um dia triste, né? Mas infelizmente Deus é quem sabe e a gente entrega na mão dele, que é nele a gente tem fé e que Deus sabe faz tudo de bom para a gente, mas infelizmente vai ser o final de todos. A gente fica esperando que isso não aconteça com ninguém, mas a gente fica triste, mas a gente quer somar e dividir a dor junto com a família, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu me junto também aos vereadores, Ademas, meu amigo, meu orientador, quando eu fui diretor médico da casa, os processos que batia lá, parte jurídica, sempre me ajudando, sempre me apoiando, orientando. Grande artista plástico, ele fazia cada coisa linda, entendeu? Sempre orientando também a minha esposa, que trabalha com essa parte. E hoje a Câmara fica triste. Perde um grande procurador também e um grande amigo. Presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Bagueira, presidente dessa casa que está na videoconferência, tem a sua prerrogativa. Gostaria de aqui pedir desculpa que o meu som aqui está ruim. Eu preciso colocar o ouvido quando vocês falam, para poder ouvir vocês. Mas gostaria aqui de prestar minha homenagem, meus sentimentos. A minha relação com Ademas Pereira da Costa é muito antiga. Ademas era um menino que foi menino comigo lá no Barreto, no Largo. Deu ruim. E tem vereador lá, hein? Registrado da vereadora Verônica. Vereador Bagueira, Vossa Excelência, pode continuar, por favor. Temos dois meninos que moravam próximos um dos outros, um próximo do outro, e ficamos amigos. Ele pode andar de bicicleta, vou ficar meia hora de sair de casa, se ele fosse para minha casa, para a gente poder andar de bicicleta na rua. O pai dele trangava ele muito em casa. Ademas é uma referência de funcionário público, de procurador da nossa cidade. Né? Me ajudou por muito aí na presidência.
né? Ele junto com o Gastão, 2 procuradores ativos e que buscavam um caminho para ajudar aí o legislativo a funcionar. Então eu queria aqui prestar aqui meus sentimentos, como um amigo, como funcionário, como ser humano, que foi uma figura muito importante no legislativo. Então, queria aqui prestar também as minhas homenagens. Registrar para o vereador Renato Carriello. O vereador Galo agora, inclusive, me ligou. Presidente, registrar minha presença. Pedindo para registrar o vereador Presidente. Presidente, registrar minha presença. Registrar para a vereadora Verônica Lima, o vereador Casota, o vereador Galo agora acabou de me ligar, pediu para interceder. O vereador Bagueira acabou de fazer uso da palavra. Algum companheiro da videoconferência quer usar a palavra? Então vou dar a palavra ao vereador Renatinho Pessoal. Presidente, na mesma linha, eu ocupo essa tribuna para dizer, no meu olhar, eu imagino como deve estar passando nesse momento, manhã toda, ontem, enfim, e daqui para frente, os familiares do doutor Adema, entendeu? Os familiares, a gente tem um olhar diferenciado, um olhar de congratulação, de amor, de esperança e consolar essas pessoas. É o que eu desejo, é o que eu espero, que as pessoas tenham a consciência tranquila, entendeu? E fique bem, porque cada um na sua trajetória, cada um fazendo o seu papel, o doutor Ademo, todos nós a gente conhecia. Então, os familiares, eu quero desejar muita solidariedade, meu total apreço e carinho, tá? Obrigado, obrigado. Vereador, algum colega da videoconferência deseja usar a palavra? Então, vereador Paulo Eduardo. Eu gostaria de pedir uma autorização da mesa diretora. O presidente Bagueira está no plenário virtual e o vice-presidente Cal está presente. Eu gostaria de pedir autorização da mesa que a infraestrutura de suporte à videoconferência fosse disponibilizada para a Comissão de Saúde, para que nós realizemos 2 reuniões. Quando é, vereador? Segunda e terça. Segunda-feira, qual horário de Vossa Excelência? Não, eu ainda vou definir e aí eu informaria aos companheiros da videoconferência. Vou pedir aos companheiros. Não, reunião não precisa requerimento. Reunião da Comissão de Saúde, Paulo, ela se reúne de moto próprio. Vou pedir aos companheiros. Não é audiência, é reunião. Vou pedir aos companheiros que está definido o pedido de Vossa Excelência. Ok. Façam a logística para Vossa Apenas Excelência. quero anunciar que uma das reuniões é com o Ministério Público Federal do Trabalho para discutir assuntos relacionados a interesses de trabalhadores da área de saúde. E a outra é com o doutor Medronho, que faz parte do comitê consultivo. Faz parte do comitê consultivo. Só um minuto. Vereador Galo, eu ligo para você daqui a pouco. Que é do Comitê Científico Consultivo do prefeito de Niterói, que terá uma reunião com a Comissão de Saúde, para que nós façamos um balanço enquanto comissão acerca da pandemia na cidade de Niterói. É uma reunião que a gente pretende fazer as 2, tá? Por videoconferência, de tal modo que não só os membros da Comissão de Saúde, eu estarei aqui, mas os membros da Comissão de Saúde que quiserem vir aqui, poderão estar aqui ou participar de casa numa reunião dessa natureza. Segunda e terça, eu só vou definir com o gabinete qual foi o horário que foi... e aí coloco no grupo da Câmara a informação precisa do horário. E o outro encaminhamento, presidente, é que nós colocássemos numa sessão bem curta, até para que nós demonstremos na prática o nosso pesar pela perda do Ademos, sabendo que ele estava sofrendo muito, sabemos que enquanto corpo ele estava muito desgastado pela doença e que ele agora está desgastando, mas como sinal de respeito e solidariedade à dor da família, que nós façamos uma sessão de hoje bem curta, votando apenas aquilo que nós deixamos de votar no dia de ontem, no que for possível, e encerremos a sessão.
e nos organizemos para que a semana que vem, superada Obrigado essa pela dor, solidariedade a todos. nós possamos ver. Vamos fazer apenas a leitura da pauta de hoje. Vou colocar em votação a ata de ontem, vereadores Capral, permaneçam como estão. E é o projeto de resolução sobre a criação de um comitê não remunerado, tal qual está na resolução, de suporte técnico à Comissão de Saúde para acompanhamento da pandemia. E o projeto, eu acho que ficou o único projeto no dia de ontem que a gente deixou para votar no dia de hoje. Que aí a Vou verificar agora, por diretora gentileza. sabe. Paulo, eu queria propor que o pessoal daqui que está fazendo todo esse trabalho belíssimo de atendimento para fazer todo mundo em casa participar, que eles pudessem botar também o link para a gente, que às vezes, mesmo não estando aqui no horário, eu posso ver pelo telefone, entendeu? Posso participar pelo telefone. Tão logo a gente defina com aqueles que estão se articulando, com o doutor Medronho e com o doutor Maurício, do Ministério Público Federal do Trabalho, essas agendas, nós vamos fixar o horário, uma vez autorizado pela mesa, e distribuir para o conjunto dos vereadores. Porque é importante essas reuniões para que nós ouçamos. No caso específico do Ministério Público Federal do Trabalho, tem uma demanda que é de mão dupla, Paulo Velasco. É de nós para eles e de ele e do Ministério Público Federal do Trabalho para nós. O Globo Niterói fez uma denúncia que eu acho que a gente tem que averiguar. E averiguar, eu estou acompanhando, já falei isso antecipadamente para o João Gustavo. O nosso gabinete está acompanhando, Bruno, está acompanhando os repasses da Prefeitura OS Viva Rio. Os repasses foram feitos. Não sei se na quantidade e na totalidade do que deveria ser. Portanto, não encontramos razões para a denúncia veiculada pelo Globo Niterói de que estão faltando, na relação da OS Viva Rio com os trabalhadores, esteja faltando pagamento, atraso, falta de insumo, etc. Nós precisamos esclarecer isso. E o Ministério Público Federal do Trabalho tem antecedentes de lutas e disputas envolvendo organizações sociais, inclusive a OS Viva Rio, no ambiente do município do Rio, e é a OS que está gerenciando, e à luz dos resultados, do ponto de vista da doença, e os resultados do tratamento da saúde, aparentemente, nós não estamos lá no interior do hospital, aparentemente está tudo bem. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo atendidas, é a principal base de suporte na saúde pública de Niterói ao tratamento da Covid, mas nós queremos saber o que está acontecendo, porque é inaceitável que nós sejamos surpreendidos por algo que já aconteceu em ocasiões superiores. O trabalho e o contrato com a OS acaba e ficam os trabalhadores cobrando na justiça e cobrando aqui e acolá aquilo que ficou devido. Essa é a razão de ser. É bom que todos os vereadores participem, os tais chamados da oposição, que não são da oposição, é uma questão de discutir os interesses do município, se pagou, e os interesses dos trabalhadores, se estão sendo realmente prejudicados. Essa é a razão de ser da reunião com o Ministério Público Federal do Trabalho, que poderia, num ambiente, João, Renatinho do pessoal, Bruno e Paulo Velasco, num ambiente que nós pudéssemos estar reunidos aqui, ela seria organizada uma reunião da comissão, a gente avisaria por memorando e participaria quem quisesse na Sala Magaldi. Como nós não estamos fazendo isso, é necessário que nós tenhamos essa infraestrutura para poder ter participação de todo mundo. E a outra diz respeito diretamente às dúvidas que ainda persistem nas bandeiras definidoras de Niterói e da flexibilização em Niterói. Porque, na verdade, e é essa a razão de ser da gente discutir e socializar com todos os vereadores a discussão, que é o fato de que os casos, não os óbitos, que estão crescendo a uma taxa de 3 ao dia, 3, 4 ao dia, mas os casos novos casos confirmados de Covid-19 estão acontecendo, e nós estamos fazendo flexibilização que, como consequência de aglomerações potenciais, podem fazer com que essa expansão e a propagação da doença se acelere.
Então, nós queremos ter, do mesmo jeito que o Rodrigo, prefeito, tem o seu comitê consultivo para por videoconferência discutir ou não, nós gostaríamos de contar com a participação numa reunião da comissão do doutor Medronho, que é professor da UFRJ, médico, professor da UFRJ e componente do comitê. Já tivemos numa reunião anterior aqui o doutor Rômulo, que é da Fiocruz, participou dessa reunião no passado, e vamos ter uma reunião com o doutor Medronho, que é professor da UFRJ e membro do Comitê Científico Consultivo do prefeito de Niterói. Essa é a razão de ser, de nós pegarmos a infraestrutura da Câmara para viabilizar uma reunião de conteúdo importante para todos nós. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Posso deixar ele... Daí é uma combinação entre nós. muito rápido, deixar o vereador presidente. João Gustavo fazer a leitura da pauta, da pauta do dia de hoje. Aí, Vossa Excelência, pode usar a palavra? Porque realmente é para dizer que eu concordo com o encaminhamento do vereador Paulo Eduardo de termos uma sessão mais célere hoje. Deixar também os meus sentimentos, condolências aos funcionários da Câmara, a todos os familiares do Ademas. Foi alguém com quem eu convivi por algum período aqui na Câmara. Certamente Vossa Excelência é vereador há mais tempo, sei da relação pessoal de Vossa Excelência com ele. Por isso, em especial, a Vossa Excelência, vereador Cal. Muito obrigado, meus vereador. sinceros sentimentos e tenho Grande certeza... irmão, grande companheiro, o companheiro Ademas. Tenho certeza que Deus confortará o coração de todos. Obrigado, vereador. Vereador João Gustavo, para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Pauta do dia 16 de julho de 2020, expediente de leitura. Ofício da CEMUG 517 da Secretaria de Governo em resposta à indicação 3367-2019 da autoria do vereador Rodrigo Farage. Ofício CEMUG 518, Secretaria de Governo, em resposta à indicação 341, de autoria do vereador Emanuel Rocha. Ofício CEMUG 519, da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 1384, de autoria do vereador Casota. Ofício CEMUG 520, da Secretaria de Governo, resposta da 3487, de autoria do vereador Bruno Lessa. Ofício CEMUG da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 1159, de autoria do vereador Renato Carrielo. Ofício CEMUG 522, da Secretaria de Governo, em resposta da indicação 2255, de autoria do vereador João Gustavo. Ofício CEMUG 523, da Secretaria de Governo, resposta da indicação 1145, de autoria do vereador Renatinho da Oficina. Ofício CEMUG 527, da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 1288, do vereador Renatinho, da Oficina. Só dá ele. CEMUG 525, da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 1491, de 2019, da autoria do vereador Paulo Velasco. CEMUG 526, da Secretaria de Governo, em resposta a 1901, de autoria do vereador Paulo Bagueira. Ofício CEMUG 527, da Secretaria de Governo, de resposta à indicação 480, de autoria do vereador Ricardo Carrielo. Ricardo Evangelista. Ofício CEMUG 528, da Secretaria de Governo, em resposta ao ofício 303, de autoria do vereador Leandro Portugal. Lida a pauta do dia, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Registrado pelo vereador Galo e com a palavra, vereador Galo. Senhor presidente... Só para avisar, Galo, que eu ia ligar para você agora, vou esperar você falar. Por favor. Hein, Galo? Eu ia ligar para você agora, mas vou esperar a sua intervenção, depois eu ligo em seguida, tá ok? Não, aqui, pode ser alguma coisa. Não, aqui em cima. Vereador Galo, você está nos ouvindo? Eu não quero papo contigo, pô. Tá vendo? Consignar minha presença, presidente. Oi? Presidente Cal, consignar minha presença, presidente. Eu acho que o Galo perdeu Vereador o sinal. Galo, com a palavra, está conseguindo... Vamos virar.
Minha presença, presidente. Vereador Andrigo de Carvalho, registrar a vossa presença. Bom, o vereador Galo, ele queria usar a palavra e ele saiu aqui tadinho. Vou pedir para que logo aqui em seguida, que porventura ele puder adentrar, eu faço aqui uma... Não, e qual é? Verifica, ajuda aí, João. O que nós tínhamos para votar amanhã? Não, nós temos 2 projetos. Amanhã é sexta. Um do vereador Paulo Eduardo com o Renatinho com relação aos ambulantes. Eu ia querer votar logo isso. Ok. Agora, nós temos um requerimento que precisa ser votado, e ontem, equivocadamente, eu recebi uma informação atravessada na correria que a gente está, de que o requerimento estaria na Comissão de Constituição e Justiça. O requerimento não vai a comissão nenhuma. É um requerimento em que eu estou convocando, sem data, e eu conversei ontem, o presidente Cal disse que entraria em contato com o presidente da OS Viva Rio e a diretora financeira, para eles virem espontaneamente marcando data. Se não tiver sido feito isso, nós queremos colocar o requerimento em votação para que nós, numa data, porque se o requerimento for aprovado e eles aceitarem o convite, o requerimento fica sem efeito prático. Mas se a gente não conseguir, não dá para deixar, vereador Paulo Eduardo, de chamar deixa eu dar o uma presidente palavra da OS Viva Rio. Antes de votar os projetos, se o vereador Galo entrar aqui, daria a palavra a ele. Eu estive hoje na Secretaria de Saúde e pedi informações. Infelizmente aconteceu essa tragédia hoje. E vou pedir a Vossa Excelência, em consideração eu estive lá hoje pedindo as informações, que até no máximo na segunda-feira daria as informações com relação à questão dessa OS do Hospital Oceânico. E liguei para o diretor do da OS Viva Rio e pedi a ele que em 48 horas me desse as informações. Caso contrário, nós fazemos mas olha só, eu gostaria que Vossa Excelência compreendesse o fluxo das demandas. Para mim, o referencial é o conjunto da classe trabalhadora. Então, se os trabalhadores se dirigirem... Vereador, não vejo nenhum problema. Por favor. Pois não. Ouve, por favor. Se a classe trabalhadora se dirige publicamente para dizer que está sem pagamento, que está faltando insumo, etc., etc., eu não vou perguntar ao presidente se aquilo que foi informado pelos trabalhadores que estão lá, se é verdade ou não. Eu quero de maneira formal, não quero encontrar com eles no botequim. Não vejo nenhum problema. E não é a secretaria, porque até prova em contrário, presidente Cal, eu estou acompanhando, pode ser que os outros vereadores não, eu estou acompanhando todos os empenhos pagos pela Prefeitura OS. Então eu não tenho que conversar com o secretário Rodrigo, porque se eu tivesse alguma dúvida de que aquilo que o governo deve pagar ao município, à OS, não estivesse sendo pago, eu me dirigiria ao secretário Rodrigo. Os empenhos demonstram, e aí eu não computei para ver se chega aos 58 milhões durante o prazo do contrato, mas os empenhos feitos até agora dão conta de que foi feito o pagamento. Então eu não vou perguntar aquilo que está no site da Essa informação exatamente que o pagamento foram efetuados. Sim, isso eu sei, mas isso eu vejo pelo empenho. Eu quero saber o que a OS fez com o dinheiro que recebeu para pagar as pessoas. Não vejo nenhum problema. Sim, mas eu não quero colher de chá para a OS nenhuma. Não estou dando colher de chá a ninguém, não, pelo contrário. Paulo, e os pagamentos foram todos efetuados ontem na parte da tarde. Houve um problema de folha da OS Viva Rio. Ontem à tarde eles pagaram todo mundo. O único pessoal que não recebeu... Como é que você soube disso, cara? Foi alguns da eu não estou RPA. com ciúme, não. Eu quero saber porque eu estou aqui fazendo a defesa dos trabalhadores. Eu estou te falando porque eu tenho acompanhado isso também. Eu hoje fui andar para ver isso. Inclusive fui lá em loco, entendeu? Principalmente pelo problema da água. O que mais me assustou foi a água. Vereador, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma composição? Vossa Excelência tem os trabalhadores aí conversando com eles. Queria confirmar a informação do vereador João Gustavo. Podemos confirmar? Sim, mas o que eu acho estranho é quem chega a nós, enquanto presidente ou membro da Comissão de Saúde, faz uma denúncia. Deveria ter a obrigação, no mínimo ética, de dizer, olha, hoje foi regulamentado. Então eu estou aqui tratando de um assunto e eu trato de maneira dura,
jamais de maneira não leviana ou injusta ou caluniosa, o lado patronal, mas eu tenho um lado na disputa da luta de classe. Tem gente que diz que isso acabou. Para mim não acabou. Então, entre a luta no campo do trabalho e do capital, por mais que eu seja justo, não calunie ninguém, agora, eu tenho um lado. Então, eu quero, inclusive, dizer, é evidente que o João pode ter constatado, eu não saí daqui para ir lá no Hospital da Região Oceânica. Alguém demanda a nossa comissão, Paulo Velasco, com uma determinada crítica, a minha obrigação é atuar imediatamente. Assim como, na época do César Barbeiro, quando o pagamento dos RPAs estavam sendo atrasados sistematicamente, o médico, o enfermeiro, etc., trabalhava o mês inteiro e recebia quase um mês depois, eu fui ao César Barbeiro e ele disse que a dinâmica da Fazenda era conferir todas as contas, porque ele não podia colocar em risco quem? O secretário de saúde da época, que era o Chico D'Angelo. E ele tinha dúvidas sobre a precisão na administração do Chico D'Angelo, Paulo Velasco, daquelas contas de RPA. E aí eu pude entender e pude saber as razões pelas quais o controle da Fazenda estava fazendo, por não ser acelerado, por não estar sendo feito adequadamente, de tal modo que os RPAs pudessem receber o pagamento com o mínimo de defasagem entre o mês trabalhado e o mês cumprido. Agora, uma coisa é quando eu preciso perguntar ao secretário da Fazenda, ele me dá a explicação. Outra coisa é eu saber que os empenhos estão sendo no portal da transparência, todos eles lá, e aí eu tenho que fazer o quê? Eu vou conversar, não tem conversa. Para mim, enquanto agente público, eu tenho que questionar. Então, por isso, o MP, inclusive, já está em cima, porque o MP tem experiência de trambiques dados por SOS, e numa quantidade enorme de trabalhadores, e não vai dar trambique dos trabalhadores que estão servindo e atendendo e defendendo a vida em Niterói. Pode dar trambique no Rio de Janeiro, pode dar trambique em outro lugar. Em Niterói, eu e os demais vereadores não vão permitir. E é por isso que, atendendo a uma demanda do MP Federal do Trabalho, nós vamos fazer uma reunião entre nós, independentemente da informação que você teve. Até porque o que pode ter acontecido hoje por um problema de administração de folha, acho estranho. Ganham muito bem. Estão ganhando uma taxa de gerenciamento do hospital muito boa. Não estão fazendo favor nenhum à Prefeitura de Niterói, nem à nossa população. Então é inadmissível que erros sejam cometidos e que coloquem em risco o pagamento dos trabalhadores. Porque não é o hospital fisicamente que está salvando vida. Quem está salvando vida são os trabalhadores, que precisam trabalhar e receber. Só queria, rápido, nesse encadeamento de ideias de Vossa Excelência, do João e do Cal, eu acho que está faltando só um elemento. E eu não estou aqui fazendo defesa da OS. Mas nós temos que saber, analisando o contrato, qual é a data mensal de repasse da Prefeitura para a OS, do aporte mensal. Sim, concordo. E se isso está sendo cumprido. Eu só vi que o repasse foi feito. Não prestei atenção foi feito. Não, na sim, data. Mas o funcionário atrasou, porque assim, estão partindo do pressuposto, mais uma vez, não estou aqui defendendo a Viva Rio. Eu entendi. Estão partindo do pressuposto que a Viva Rio recebeu no dia certo e demorou a pagar. Pode ser que ela tenha demorado a pagar porque recebeu no dia errado. Está correto. É só isso que eu acho que a gente também deve adicionalmente checar. Ela não recebeu no dia errado, segundo a informação que eu tive lá, houve a falha da folha mesmo. E como a questão das garrafas que eles forneciam de água mineral, eles botaram bebedores, em torno de 8 bebedores, e que alguns funcionários não queriam usar os bebedores, queria água em garrafa. Essa foi a denúncia, e aí é uma discussão dos funcionários com os patrões. Eu não tem que garantir a qualidade da água fornecida ao hospital. Eu não quis entrar para ver os bebedores, mas a gente pode fazer uma comissão para visitar, para ver que tipo de bebedouro é esse. Para discutir com Águas de Niterói a qualidade da água que está sendo fornecida ao hospital. Eu não estou discutindo aqui a veracidade da informação que Vossa Excelência traz, que o repasse foi feito no dia. Mas eu acho que, adicionalmente, nós devemos cobrar na Prefeitura o comprovante desse repasse. Eu não vejo mal da gente fazer, além de cobrar da OS, porque a gente está partindo, mais uma vez, a gente está partindo do pressuposto que é errado está a OS. Foi exatamente o que eu fui fazer hoje. E talvez a Prefeitura possa ter atrasado o repasse, por uma questão
por várias questões, por um empenho que não saiu no dia correto, né? Questões contábeis são questões complexas, todos nós sabemos disso. Então é apenas para não fazer um juízo de valor equivocado. Não, eu concordo com o encaminhamento de que nós vejamos a partir de segundo o que fazer, mas eu quero solicitar, não sei a razão pela qual o requerimento que está assinado por mim foi encaminhado por e-mail à Secretaria da Mesa Diretora, não sei por que não está no sistema até agora. Então, por favor, o presidente em exercício verifique com a Mesa Diretora por que o requerimento não está. Exato momento. Não está. Queria também registrar que recebi hoje uma comissão junto com o vereador Paulo Eduardo, Paulo Velasco, João Gustavo, vereador Renatinho. Do pessoal. Do pessoal, evidentemente, me perdoe. O outro não estava aqui. Do doutor César do SUS. Paulo, vem aqui. Paulo, oi. Vai me corrigindo aqui. E aí ele fez um informe à Câmara, pedindo uma audiência para fazer algumas demandas, inclusive do Hospital Oceânico. Então nós recebemos hoje, e aí eu combinei com ele, junto com os vereadores aqui pertinentes, de na próxima semana avançarmos nesse assunto até a viabilidade, se for possível, se for, enfim, de uma audiência pública com relação a esse assunto. Matéria sobre a mesa. Em segunda discussão, projeto 109 do vereador Fará com o vereador Paulo Eduardo Gomes como coautor. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do teste de diagnóstico para o Covid-19 em docentes e funcionários da rede básica da educação pública e privada de Niterói antes do retorno às aulas presenciais, suspensos pelo decreto 13.506 e posteriores. Tem emenda, presidente? Vou aqui verificar. Já foi registrado. O projeto não tem emenda. A presença. Tem emenda, sim. Não, aqui não tem comigo. Então, porventura não tem emenda, aqui não está comigo. Se porventura houver emenda, eu vou então tirar de pauta do dia de hoje para votar na quarta-feira. Não, mas tudo bem. Mas então peça, por favor, à Secretaria da Mesa Diretora, independente dos problemas que a gente tem, a gente sabe quais são. Pessoal recém-vindo trabalhar. Vossa Excelência tem certeza que tem emenda aqui? Tem emenda. Então eu vou tirar de pauta. Porque originalmente o projeto visava exames por uma determinada categoria, subcategoria. Nós temos uma discussão filosófica, talvez o Paulo Velasco possa ajudar, que quanto mais cedo a gente fizer, para não incorrer no fato da gente ficar votando atrasado, coisas que até perdem sentido pela demora da votação, nós estamos começando a discutir volta às aulas. Então, que precauções nós queremos, sob o ponto de vista legal, tomar no suporte à nossa decisão de volta às aulas? Nós temos professores que estão no grupo de risco e nós temos responsabilidade de proteger. Nós temos crianças que são assintomáticas e que podem passar aos professores. João, como é que a gente vai chegar para uma criança, especialmente em educação infantil, e dizer para ele o seguinte: Paulo, Bruno, você tem que ficar na distância um para o outro, eles vão se abraçar, eles vão confraternizar. Então, a discussão da volta às aulas exige de nós alguns cuidados. E o vereador, já vou conceder uma parte ao vereador João Gustavo, e o vereador Rodrigo, em tão boa hora, pensou na necessidade de testagem, assim como a gente prioritariamente está testando para os trabalhadores de saúde. O vereador Rodrigo teve a preocupação, enquanto médico e etc., de fazer testagem nos ambientes escolares. Agora, testagem... Rodrigo Fará, né, Paulo? Rodrigo Fará, né? Rodrigo Fará. Tem algum vereador, outro Rodrigo? Não, é Rodrigo Fará. Não, porque você está falando, parece que é o prefeito, entendeu? Não é o prefeito. A iniciativa que está sendo discutida aqui é um projeto de lei de iniciativa do vereador. Diga-se passagem, o vereador Rodrigo Fará e Vossa Excelência, o projeto... Não é implicância com o Renatinho, não, mas é que às vezes eu acho que o Renatinho não presta atenção. Registrar para o vereador Carlos Macedo. Renatinho, é um projeto do Rodrigo Fará que, preocupado com a volta às aulas, quer disciplinar alguns cuidados que a gente tem que ter. E ele está prevendo essa iniciativa por um determinado conjunto limitado de pessoas. E eu acho que a gente tem que discutir a proteção aos professores e a proteção
aos alunos, porque os alunos, crianças em especial, especialmente na educação infantil, vão ficar contentes de ver tio, vão querer abraçar tio, vão querer abraçar colega, e a gente precisa verificar de que maneira a volta às aulas não seja um elemento de colocação em risco, não só dos professores, mas também das crianças. Nós não temos ainda vacina e nós não temos ainda contaminação de rebanho, que eles chamam. E nós temos um problema. Eu queria pedir uma parte ao vereador João Gustavo. O Rodrigo Fará não está aí, mas o Paulo Velasco está. Não sei se vocês estão a par. Em Niterói teve 4 casos de síndrome de Kavinsky. Uma, inclusive, morreu no Hospital Getulinho. A síndrome de Kavinsky, Paulo deve conhecer bem, que vem junto com o Covid, que nas crianças que são assintomáticas, mas algumas pode ter infarto. Nós temos 3 aqui no HCM, que estão se tratando ali, e o do Getulinho, a criança morreu. Então, esse perigo de botar todas as crianças juntas, para você ter uma ideia, Paulo, eu reuni meus filhos e falei para eles, ou eles vão continuar como fazendo dentro de casa o estudo deles, ou pode, aonde eles estudarem, perder o ano deles. Sim, perde o ano. O importante já estamos não perder a vida. Já estamos chegando em agosto. Claro. O que você falou está muito bem claro. As crianças vão trocar máscara. As crianças vão trocar máscaras. As crianças vão fazer uma série de coisas. Verdade, João. E outra coisa. E as crianças que têm problema de síndrome de Down, que também estão ali nas escolas, não tem como você controlar. Acho que as pessoas têm que entenderem que enquanto não tiver essa vacina, a gente não pode abrir tudo de uma vez. A gente não pode abrir tudo de uma vez. A gente tem que ter paciência, tem que ter perseverança, muita oração e esperar surgir essa vacina. Eu tenho certeza que obrigar a abertura, fazer a obrigação das voltas às aulas presencial, eu acho que vai ser uma calamidade. Porque, bem como você disse, mesmo vacinando, mesmo testando os professores, merendeira, essas coisas todas, isso tudo não dá garantia que não pode ter a contaminação. Paulo é sabedor disso, e com essa síndrome que está aí, me mete muito mais medo do que eu tomei conhecimento. Sim. O que eu estou dizendo é que o projeto do vereador Rodrigo Fará é um projeto que já foi apresentado há algum tempo. Nós estamos longe da volta às aulas, mas nós não podemos, ao deixar nas gavetas projetos que já foram apresentados há algum tempo, deixar de abrir, com aprovação, com emenda, sem emenda, etc., deixar de abrir uma própria discussão através do suporte legal. Nós, por exemplo, o vereador Bruno Lessa, eu não sei se ia falar sobre isso, o vereador Bruno Lessa está pedindo ao líder do governo que organize uma reunião com a secretária de Fazenda para nós sabermos como estão as finanças do município. Por que isso é importante? É importante porque não adianta, João, a gente ter uma boa intenção que proteja o professor da rede pública. Isso sem falar que tem na rede privada também, que vai funcionar ou não em função de uma autorização da Secretaria de Educação do município. Porque tem gente que acha que as escolas particulares podem fazer o que elas bem entenderem, não pode não. A autoridade na gestão da educação na cidade de Niterói é da Secretaria de Educação. Municipal. Assim como a gestão da saúde na cidade de Niterói é a responsabilidade da Secretaria de Saúde. Então esses protocolos, mesmo que democraticamente discutidos, com a iniciativa privada na área de educação e na área de saúde,
mas o gestor é o município. Então, eu já vou passar. Esse projeto não dá para a gente ficar esperando. Aí amanhã o governo, sem conversar com ninguém, define a flexibilização e a volta às aulas, e aí a gente vai querer discutir o projeto do vereador Rodrigo Fará lá na frente. Temos que discutir hoje e temos que quantificar quanto ele custa, para que o governo diga, testar custa tanto, não temos dinheiro. De que maneira a gente discute com o governo a maneira de fazer? Vereador João Gustavo. Me dá, só para poder, João, só para poder avisar que foi feito o pagamento ontem à tarde, você tem toda a razão. Foi feito pagamento. Eu só quero colocar o seguinte, que meu filho acabou de me corrigir aqui, eu falei síndrome de Kavinsky, que segundo ele disse, mas é Kawasaki. É uma Kawasaki. A moto Kawasaki. É síndrome de Kawasaki. E também, Paulo, o quadro de professores, funcionários, até os funcionários da CLIN que limpam os colégios, sim. Isso aí deve ir a quase 80 mil testes que vai se fazer. Isso não se compra da noite para o dia. Sim, eu sei disso. E outra coisa, só aquele testezinho rápido. Do teste rápido também não resolve. Que, aliás, é uma coisa que a gente tinha que saber, eu estou para ligar para o secretário Rodrigo, Niterói está anunciando que fez 49 mil testes, o que significa um pouco menos de 10% da população de Niterói. 512, 520, 525 mil. 10% seria 52 mil testes. Mas se o teste for esse que você está falando, qual foi o teste? Foi rápido? Se foi rápido, não serve para absolutamente nada para ajudar os trabalhadores e o secretário de saúde a definir. 42 mil testes é um número significativo, desde que seja aquele que a gente fez aqui na Câmara, quando a Secretaria de Saúde mandou algumas pessoas para fazer teste nos vereadores, que já tem tempo, inclusive. Então, se for rápido, não tem valor. Então, na verdade, eu estou reclamando que nós coloquemos o projeto do vereador Rodrigo Fará, que está emendado por mim, tá? Isso a gente tem que ver, em votação, antes, para nós sabermos quanto custa, se pode. Agora, a emenda que você está falando aí é sobre o quê? É uma emenda que amplia o escopo. Rodrigo limita a um determinado grupo de pessoas e eu estou ampliando. Porque se todos são iguais perante a lei, eu não posso disciplinar direcionando a testagem para um determinado grupo em detrimento de outro. Para mim, estudantes da rede privada e da rede pública são iguais. Se a gente custeia isso em nome da saúde coletiva, eu tenho que quantificar quanto custa. Mas para mim, todos são iguais perante a lei. Não dá para a Câmara de Niterói, por isso é que a gente tem que discutir entre nós algumas coisas, não dá para a Câmara de Niterói direcionar uma determinada testagem, nem para o público, nem para o privado. Alguém pode argumentar, João, mas o pessoal da rede privada paga mensalidade, tem dinheiro, é classe social. Você sabe que a rede privada está prejudicada. Sim. Então elas não vão ter dinheiro para fazer o teste que deve ser feito. Sim, e a saúde, entendeu? E a saúde é coletiva. Por isso é que eu estou defendendo, presidente Cal, que nós verifiquemos a qualidade dos projetos de vereador que estão pendentes, para que nós não percamos o timing da discussão política e da orçamentária. Eu proponho até que segunda-feira, já que vai ter a discussão com o Ministério Público do Trabalho, né? Não é o dia que você vai ter a reunião? Segunda ou terça, depois vou falar. Que a gente possa fazer uma reunião lá na sala do presidente da presidência, para que a gente possa discutir esse projeto, que eu acho de suma importância, mas nós temos que analisar, porque o teste tem que ser para iniciativa privada e para a pública. Sim. E aí a gente tem que saber quais os colégios que vão poder fazer ou não vão. Porque do Salesiano ao Colégio Cirandinha, todos estão em dificuldade para comprar esses testes. Sim. E eles não são. Nós já soubemos pelos nossos, sabemos exatamente quanto custa. Então, a reunião, 300? A reunião pedida pelo vereador Bruno Lessa com a secretária Giovana, ela é importante para a gente. Aliás, eu nem sei, a Giovana voltou para o planejamento ou ela continua na Fazenda?
O Pablo está onde? Fazenda. A Giovana na fazenda. E o Pablo veio para onde? Planejamento, acho que ele está no planejamento. Ah, tá certo. O Axel saiu. É. Pablo, subsecretário? Não, tá vendo? Ele está dizendo diferente. Quer dizer, ele voltou, deixou de ser secretário onde ele era, para voltar a ser subsecretário em Niterói? É. Não, tudo bem. O fato é o seguinte, a reunião pedida pelo vereador Bruno Lessa, a iniciativa de pedir foi dele, mas ela é uma necessidade para o Poder Legislativo. Porque nós não podemos continuar, Macedo, discutindo propostas que têm um custo, sem nós sabermos como é que está o caixa do governo. Não precisa ser da base de sustentação do governo para dizer que isso é o correto. Senão eu continuo propondo coisas, imaginando que eu vou para sua casa e compro isso, compro isso. Vereador, tirei o projeto de pauta. E não tem dinheiro. Segunda-feira, então a gente discute. Só um minutinho. Registrar pelo vereador Sandro Araújo. Vereador Renatinho, deixa eu usar a palavra? Vou usar a palavra. Vou falar o vereador Renatinho do PSOL. Estou parado aqui há 20 minutos. Registrar pelo vereador Rodrigo Fará. Presidente, Vossa Excelência. eu ouvindo atentamente aí, 20 minutos parado aqui, em frente ao microfone, cedi a minha vez para o doutor Paulo Velasco, muito prazer, muito prazer. Bruno Lessa, cedi, com muito prazer. Aí eu fico analisando, João Gustavo, essa questão do retorno às aulas das crianças, eu acho que sinceramente, não pensaram o risco que isso pode correr. Está declarado que vai acontecer. Isso não pode, gente. Hoje eu estou ouvindo a live audiência pública, o companheiro Flávio Serafim, deputado estadual, e muita gente, a maioria, todo mundo é contra. Que isso, gente? Isso é um crime contra as crianças. E o pior de tudo, vereador Cal, presidente hoje em exercício, isso pode causar um transtorno, João Gustavo, na cabecinha das crianças. Eles vão falar, a mãe, os pais, o professor, olha, você não pode abraçar ninguém nem cumprimentar. Eles vão ficar, pô, sabe que isso é verdade? Isso pode causar um transtorno mental, psicológico, na cabeça das crianças, dos jovens. Então, acho que isso aí é um absurdo se essa liberação vier. É um absurdo. É melhor perder o ano do que perder a vida. Nós estamos querendo preservar vidas. Portanto, presidente, outra questão que o Paulo citou aí, a questão das OS, eu me lembro, isso há uns 10 anos atrás, na UFRJ, o movimento estudantil, o movimento dos médicos, está ali João Gustavo, está ali o Paulo Velasco, não vai me deixar mentir, foram em massa aquelas audiências públicas para decidir, contrariamente à administração entrega às OS. Porque os grandes empresários que estão administrando as OS só visam lucro. Então, por isso que essa cidade de Niterói, uma cidade bela, uma cidade rica, uma cidade, enfim, para mim só tem mas que cobra o maior IPTU dessa cidade, é Niterói. O desprezo pelas pessoas pobres, o desprezo pelas pessoas em situação de rua, que esse nome, situação de rua, é uma vergonha, que eu acho. Porque essas pessoas estão até hoje sem ter direito a nada. Sem ter direito a nada, os hospitais não podem ir, vão ser barrados. Não pode priorizar ninguém, o direito é igual para todo. Então, isso é contraditório à administração das OS, os hospitais públicos, é inadmissível isso. Outra questão, presidente, que foi dado benefício, foi dado vários benefícios aí para várias categorias, muito bom isso, muito bom, uma atitude bacana,
vindo do executivo, vindo de colegas vereadores, ideia nossa, inclusive, para os motoboys, os entregadores. O 1,95 não é para eles? Mas o movimento dos taxistas, presidente Caú, Nós comemos mosca? ainda consta na lista deles, Você tem certeza? porque na época do cadastramento, Como mosca com isso? muitos Todo estavam ano com é igual. problema nos táxis. A diferença é que esse ano ele não botou aquele Muitos argumento que estava não deu exposando tempo para isso, pagar a que taxa, isso, não deu aquilo, tempo para que desamassar o nada. carro. Portanto, naquela época não deu para fazer a inscrição de todo mundo. E hoje, precisamente hoje, dia 16 de julho, ainda tem 480, mais ou menos, taxistas aguardando os benefícios, porque eles não foram concedidos os benefícios a eles. Prefeitura, Secretaria de Fazenda, o Renato Varandier tem que entender que essas pessoas não fizeram por não querer, não, porque não tiveram oportunidade. Cadê o olhar? Cadê a diferença? Cadê a consciência? Cadê a consciência disso? Sinceramente, viu? Os trabalhadores hoje estão sendo penalizados injustamente. Isso é um direito adquirido, meu Deus do céu. O cara tem o carrinho dele. Mas quem é que não tem, que não provoca, muitas das vezes, um acidente, um amassado no pneu, um corte no pneu, que não pode fazer o cadastramento. Mas tem a listagem, eles estão na lista. Então faz um pagamento a eles. Quase 500 pessoas aí, vivendo um horror, precisando desse benefício, para ajudar os filhos, esposas, parentes, e não tem como. Se a prefeitura não reconhecesse a inscrição dele lá, que são muitos anos, aí sim, mas reconhece. Por que não faz o pagamento, todo documentado direitinho, para ajudar essas pessoas? Eu tenho um olhar nesse sentido. Olha, presidente, não há salvação. Ali o Macedo que vai pegar o microfone agora. Não sei se ele vai concordar comigo. Ele é evangélico. Eu não sou evangélico, mas respeito todas elas. Não há salvação sem caridade. Não há salvação sem caridade. E isso não é caridade. Isso é um direito. Isso é um direito legítimo, presidente. Para esse taxista, por que eu estou de costa ali, hein? É um direito legítimo, presidente, que esses taxistas possam ter o direito deles, numa forma de sobrevivência. Esse é meu pedido aqui, a Giovana, Paulo até falou para que ela mudou aí de secretaria, e o Renato Varandier. Eu estou para fazer uma visita a ele sobre uma questão que ele sabe o que é, que até hoje não foi resolvido. Já tem mais de um ano isso. E outra questão, presidente, a empresa de táxi, Ligue Tenha, está exercendo uma função muito bonita. E eu quero acreditar que todas elas também estejam fazendo isso. Porque, afinal de contas, taxista tem que ser respeitado e valorizado, porque sou formador de opinião. Mas a Ligue Tenha, eu tenho foto, eles estão higienizando o carro deles. Cada passageiro que ele pega aqui, quando ele volta, vai higienizar os carros deles. Isso é muito lindo. Isso é uma forma de dar uma certeza ao passageiro que aquele carro está totalmente limpinho, higienizado, que não vai ter problema nenhum. Isso é lindo, isso é fraterno. Isso é muito fraterno. Por isso que tem a minha solidariedade. Perto da minha casa tem um ponto. Mas eu tenho certeza que as outras empresas também já estão no mesmo caminho. Porque taxista tem consciência.
Eu sempre falei, quando tem uma obra difícil para se resolver, com dúvida, por que a prefeitura nunca chamou uma comissão de taxista para solucionar? Taxista conhece a cidade como um todo. Taxista conhece a cidade como ninguém. Portanto, presidente, tem que dar o direito a quem tem. Ele preserva pela cidade. Conhece a cidade que ninguém conhece igual. Eu só acho que tem um ex-vereador nessa cidade que fez aniversário ontem junto comigo, Vonei Trindade. Esse deve conhecer a cidade totalmente igual aos taxistas. Esse. Para terminar, presidente, para terminar, a gente tem feito visitas, amigos que frequentam o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, e tem relatado para a gente, pessoa que frequenta lá, paciente lá, que está faltando insumos em todo sentido. Remédio, João Gustavo. Faltando remédio. Faltando remédio. E há um ano atrás, nós sabemos que o hospital estava cheio de infiltrações. Eu vou estar em primeiro. Nós entramos com uma ação do Ministério Público. Não sei se consertaram, mas isso é um absurdo, gente. Aquelas pessoas que estão lá internadas, que vão lá buscar o remédio que não tem, lamentavelmente, essas pessoas não podem ficar Direito de falta. sem ingerir esse remédio. Não podem. Por que falta isso? Uma cidade rica, uma cidade que poderia estar tudo sanado. Por quê? Porque são pessoas que são pobres. Tem que tratar todo mundo com o mesmo olhar, presidente. Um olhar humano, dentro dos direitos humanos, um olhar decente. Portanto, presidente, eu espero que tudo isso seja solucionado, porque não é assim que os seres humanos têm que ser tratados. Os seres humanos têm que ser tratados com excelência. Paga os maiores IPTU desse país. Os maiores impostos desse país é cobrado em Niterói. Estou falando isso criticando nada do prefeito, não. Então tem que mudar isso, entendeu, João? Tem que mudar isso. Tem que mudar isso. E para terminar, presidente, prometo que a última questão que eu vou falar aqui, João, que eu gosto muito, sabe disso? Nós temos vários projetos nessa casa. Nós temos um projeto que está em uma comissão, que eu não sei por que não vem para ser votado, que é a renda mínima. Tem 3 meses praticamente esse projeto de lei. O que é a renda mínima? É um projeto de lei que dá um salário mínimo para as famílias carentes e uma cesta básica para todas as pessoas carentes dessa cidade, dentro das inscrições, dentro da lei, dentro da verdade. Mas não vem para ser votado, não vem. Eu me lembro que Paulo Bagueiro, quando retornou essa casa, mais ou menos uns 25 dias, na presidência, Paulo Bagueiro, presidente atual, hoje, estava ele, vereador Cal, que era presidente naquele momento, falou: Cal, coloca para ser votado o projeto do vereador Renatinho, coloca para ser votado. O presidente Bagueiro ainda falou assim: se alguém quiser votar contra, problema de cada um, é um direito de cada um. É um projeto que irá valorizar a cidade como um todo. Valorizar os pobres. Essas pessoas pobres não têm direito, estão morrendo de fome, estão passando dificuldade para levar seus filhos às escolas. Então, presidente, eu só quero saber, para a semana, segunda-feira, nós vamos ver no sistema aonde está esse projeto de lei. Aí sim, eu irei para as ruas,
e dizer quem é que está pendendo esse projeto de lei. E por quê? Qual foi a iniciativa que está fazendo isso? Já teve um vereador que falou na presidência, falou assim, não, esse projeto não vai ser votado, não vai ser aprovado, e o Renatinho quer fazer propaganda desse projeto. Uma grande asneira ter falado isso. Aí, algum vereador pegou e está segurando até hoje. Eu pretendo, presidente, se esse projeto não for votado, eu tenho certeza que Bagueira, pela fala do Notião na presidência, Cal fez força para ser votado. Eu observei. Só que tinha forças ocultas, lamentavelmente, que não queria que meu projeto fosse votado. Não queria para ajudar a população de Niterói. Não é para mim, não. O projeto, quando é votado e aprovado, não é de vereador, não. É do povo dessa cidade. Eu não sei porquê. Fico prendendo um projeto de lei tão lindo, que é a renda mínima de um salário mínimo e mais uma cesta básica. Então, presidente, eu vou ver na segunda-feira aonde está esse projeto e toda semana eu vou criticar aqui. Vou cobrar, criticar não, eu vou cobrar. É o papel do vereador, legislar e fiscalizar. Presidente, obrigado. Obrigado, presidente Cal. Obrigado, vereador. Pela paciência, Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Carlos Macedo. Senhor presidente, boa noite a todo mundo. Queria dar informação para os companheiros que a análise das emendas, a LDO, já está quase pronta. Vamos ver se a gente consegue votar aqui semana que vem, se Deus quiser. Hoje é quinta, né? E eu queria falar para os companheiros o seguinte. O governo, bem intencionado para mitigar os impactos financeiros das empresas, dos munícipes, fez diversos projetos aí durante essa pandemia para ajudar pessoas, categorias de profissionais, empresas, microempresas, né, empresas de pequeno porte e tal. Mas, infelizmente, a gente tem que vir aqui nesse plenário, muito entristecido, fazer uma denúncia. Tem um projeto que o prefeito fez e que se cadastraram empresas, o projeto se chama Empresa Cidadã. E esse projeto consiste no governo municipal pagar com o dinheiro do munícipe um salário mínimo de R$ 1.045, né? Até 9 funcionários dessa empresa, que eram empresas até 20 e depois passou até 40 funcionários, não é isso? E a gente recebeu semana passada uma denúncia no gabinete de que, infelizmente, tem empresários, proprietários de empresas, que está se apoderando, roubando o funcionário dele e tomando desses funcionários os R$ 1.045. Tem uma empresa no centro de Niterói que tem 3 funcionários que já estão cadastrados lá e tem os depósitos para esses funcionários e o dono dessa empresa está recebendo o dinheiro desses funcionários na conta da empresa, na conta dele, e não está recebendo, e não está repassando para os funcionários. Um funcionário foi reclamar, e naturalmente qualquer um que reclamar vai ser demitido. E a gente ainda não tem confirmado se ele está demitindo ou se ele já demitiu o funcionário, porque uma das características da mensagem do prefeito, o objetivo fundamental é auxiliar a empresa, pagando até 9 funcionários que aquela empresa tenha, e ela se compromete no período, acho que até dezembro, né, de não mandar ninguém embora, para dar... Hã? Vai até dezembro, não é isso? Então, senhor presidente, eu tenho o nome do funcionário, eu tenho o nome da empresa, eu tenho o CNPJ da empresa, eu tenho o endereço da empresa e eu tenho cópia dos lançamentos, foram feitos. Não conheço o empresário, nunca entrei nessa empresa. Por uma questão de dignidade e de seriedade, eu não vou declarar aqui agora o nome do dono da empresa que está fazendo isso, nem o nome da empresa. Mas nós vamos tomar as atitudes
e as medidas que são cabíveis nesse caso, porque é inconcebível que um dono de uma empresa tire o dinheiro, receba o dinheiro que o governo está pagando para o funcionário, um salário mínimo, e o cara ainda se apodera desse salário mínimo. E a pessoa trabalhando. Isso é revoltante. Então eu venho fazer essa denúncia, conversei com algumas pessoas do governo, já chegou esse boato também lá no governo, que não é boato, é verdade, porque eu tenho essa documentação, tem CNPJ e tudo. Esse rapaz, ele tem, senhor, não sei quem é, ele tem 2 lojas aqui em Niterói. 2 lojas no centro de Niterói. 2 lojas. Eu queria também fazer aqui um apelo ao governo. Macedo, eu posso só fazer um questionamento? Esse dinheiro não é jogado, porque quando tu faz o cadastramento lá, você coloca o nome do funcionário e, se eu não me engano, bota a conta do funcionário também. Não vai direto para a conta do funcionário? É por isso que eu não vou aqui declinar nome de ninguém, porque eu preciso de mais informações. Uma das minhas dúvidas é essa. Porque, para mim, o funcionário, agora eu não sei se é o funcionário que faz o cadastro, dizendo, comprovando que trabalha naquela empresa, ou se é a empresa. É a empresa, né? A empresa é cadastrada e diz, olha, eu tenho 15 funcionários. Então, essa empresa recebe, deve dar o nome de 9 funcionários e o governo federal vai direto para a conta do funcionário. Pois é, aqui o programa aqui, eu acho que vai para a empresa repassar o funcionário. Eu acho que é esse. Mas depois ele tem que prestar conta, né? No final ele tem que prestar conta. Não, ele tem que prestar conta no final. Tudo bem, mas ele vai prestar conta. Porque ele recebeu, ele vai prestar conta. Só que é o seguinte, ele não está repassando para o funcionário. Quer dizer, numa época de pandemia, numa época de uma crise dessa, com pessoas que já vêm, o Brasil já vem com quadro de desemprego. Isso é uma apropriação indébita. Isso é roubo mesmo, apropriação indébita, é roubo, isso é mau caratismo mesmo. Quer dizer, a gente já vive um problema sério de desemprego no país como um todo, e que certamente vai ser e vai piorar o desemprego. Não só em Niterói, como no estado como um todo, no Brasil como um todo, no mundo como um todo, aonde está esse vírus aí maldito, ceifando vidas, né? Vai piorar. Aí vem um camarada que tem uma empresa, que recebe um auxílio do governo e se apropria indevidamente do dinheiro, a mixaria do funcionário. Isso é crime, pô. Então, se a gente não conseguir resolver isso da melhor forma possível, que é esse cidadão devolver aos funcionários o que é direito deles, o salário deles, e não demiti-los, a gente vai denunciar eles no Ministério Público. Denunciar. Eu não tenho outra coisa para fazer. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, claro, vereador. Queria aqui fazer um apelo aqui ao prefeito, ao governo. Os funcionários de asseio e limpeza da nossa cidade, a CRIM, eles têm a data base de salarial deles diferente da data base do funcionário, que é de 1º de junho. A data base deles é 1º de março. Eu acredito até que a diretoria da CRIM esteja tratando desse assunto, não tenho essa informação. Mas, hoje, os funcionários da CRIM, que também são pessoas, funcionários, que são considerados servidor de linha de frente nessa crise de pandemia de vírus, arriscando a vida, né? Porque a CRIM está na rua diariamente limpando a rua, está recolhendo os lixos das residências, dos hospitais. Os funcionários da CRIM e da própria Econit, que faz também parte desse serviço lá, eles estão na rua fazendo esse trabalho. Então, a data base deles é 1º de março e ainda não ocorreu a negociação para ver a reposição salarial desses funcionários. A CRIM recebeu, no orçamento da cidade, do ano passado para esse ano, recebeu mais 40 milhões. Né? A data base deles é 1º de março, o salário da CRIM é 1.239, o salário da categoria. Eles estão recebendo 1.078, ou seja, já estão recebendo a menos do que o piso, R$ 161, uma perda aproximadamente aí de 13% que essa categoria tem, e a gente aqui, enquanto líder de governo, a gente pede aqui, enquanto vereador, essa Casa Legislativa, acho que todo mundo aqui, pedir ao governo que estude o mais rápido possível, repor as perdas e reconhecer o trabalho dessa categoria. Eu trago essa demanda aqui, senhor presidente. São pedidos pedido dos funcionários da CRIM, em especial do diretor sindical do Jonas, diretor sindical que me fez esse pedido
para mim traduzir isso aqui, no intuito até da gente estar ajudando aí a direção da CRIM, né, junto ao governo, para que sejam reconhecidos o esforço desses funcionários e que se faça essa reposição salarial desses funcionários que estão, assim como os funcionários da saúde e de outros segmentos, estão sendo guerreiros aí nas tratativas durante essa pandemia. Então eu faço esse apelo aqui para que isso aconteça o mais rápido possível. Ok, vereador. Vereador, nosso líder de governo. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pois não, vereador. Bruno Lessa. Presidente, eu completei um levantamento feito pelo meu mandato e eu quero compartilhar com os colegas vereadores algo que é motivo de preocupação, na minha opinião, para todos nós. Eu fiz um comparativo com o que nós temos de dado mais atualizado da arrecadação da cidade durante a pandemia. O mês que nós temos o resultado mais atualizado é o mês de abril. Esses relatórios, eles são divulgados de maneira bimestral, ou seja, eles são divulgados janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. O resultado de maio, junho, nós ainda não temos acesso, porque ele é divulgado até o dia 30 de julho. Eu até achava que ele era divulgado até o dia 15, mas ele é divulgado até o dia 30 de julho. Mas o resultado de abril é algo que tem me preocupado muito. E eu queria compartilhar isso com todos os meus colegas. Abril de 2019, abril de 2020, no comparativo com abril de 2019, nas receitas tributárias da cidade. IPTU, tivemos uma queda de 7 milhões e meio, o que equivale a 27,59% no comparativo com 2019. ISS, tivemos uma queda de 11 milhões e 762 mil reais, o que equivale a uma queda de 50,07% em relação ao mês de abril de 2019. ITBI, uma queda de 2 milhões e 201 mil reais, o que equivale percentualmente a 53% de queda, 53,03% de queda em relação ao mesmo mês do ano passado. E cota parte de ICMS, uma queda bruta de 4 milhões e 600 mil reais, que equivale a 11% a menos do que o mesmo mês do ano passado. FPM, 323 mil reais, pouco, menos 6,51% do que o ano passado. FPM, houve aquele MP que repôs parte das... FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. IPVA, assustador, menos 6 milhões e 32 mil reais, uma queda de 52,39%. Então, nós tivemos queda de todas as nossas receitas tributárias, sejam elas próprias ou sejam elas oriundas de transferências da União e do Estado do Rio de Janeiro. É algo, se nós formos somar de maneira absoluta, nós perdemos 7 milhões e meio de IPTU com 11 milhões e 762 de ISS, vou arredondar 19 milhões, um pouquinho mais. Com 2.200 de ITBI, 21 milhões e pouquinho. Com 4.600, vai a quase 25 milhões. Com mais 6 milhões de IPVA, a gente está falando de uma perda bruta, vereador Galo, no mês de abril, de mais de 30 milhões de reais. E aí, nós vamos ver os dados de maio e junho. Mas a tendência é que isso se repita. Ou até tenha mais. Então, eu não estou querendo ser chato com essa pauta, eu tenho falado algumas sessões. Eu estou muito preocupado com a situação fiscal do nosso município. Porque nós acertadamente criamos uma rede de apoio social e aos pequenos empresários da cidade. Que, segundo o Rodrigo na live de ontem, já levou dos cofres do município 200 milhões. Que tem um custo total até o final do ano,
somar dos impactos do que a gente votou. Esse trabalho foi simples, foi só somar impacto do que a gente votou, de R$500 bilhão, 500 milhões. Nós estamos tendo uma frustração, segundo dados de abril, de 30 milhões mês. Então eu quero aqui reafirmar, o Cal e o Macedo acho que não estão mais aqui, mas eu quero aqui reafirmar a necessidade da gente convidar a secretária Giovana para falar sobre as finanças. O Cal está aqui, estava no banheiro. A necessidade da gente convidar a secretária Giovana para vir aqui falar conosco, se possível já trazer os dados de maio e de junho. Hoje eu tomei uma liberdade de mandar um WhatsApp para a subsecretária que sempre vem nas audiências de prestação de contas, chamada Yasmin, profissional muito competente, professora da UFRJ, sempre faz explicações muito boas aqui. Perguntei para ela quando seria liberado o relatório de maio e de junho. Ela me disse que o relatório de maio e de junho tem até 30 de julho para ser liberado. Eu até me confundi, eu achei que era até dia 15, eu me equivoquei nesse prazo. Mas, assim, essa questão tributária é muito relevante, eu queria compartilhar esses números com os meus colegas, está à disposição, quem quiser, eu passo aí os valores exatos, foi um estudo do meu gabinete, da minha assessoria, a quem eu agradeço por ter feito um trabalho tão minucioso, e eu acho emergencial nós realizarmos uma discussão da questão das frustrações de receita no município. Ok, vou botar rapidamente o projeto. E depois da votação, presidente, até para liberar os companheiros, eu gostaria de, em apoio à argumentação do vereador Bruno Lessa, defender a urgente presença da secretária de Fazenda para uma conversa entre nós. Projeto de lei 150, vereador Paulo Eduardo, inclui os ambulantes em primeira discussão e produtos alimentícios do programa Busca Ativa. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Presidente, sem prejuízo, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência consultasse o plenário. Não tem o parecer ainda da comissão pertinente ainda. De que? Qual delas? Pedir a Vossa Excelência que votasse na próxima quarta-feira. Só no parecer da comissão de orçamento. Aí eu já tinha combinado com o vereador Macedo que ele daria o parecer e na quarta-feira nós votaríamos. Teria algum problema, não? Não, o ideal seria nós definirmos rapidamente isso. Nós estamos deixando... Eu definir, mas eu pedi a Vossa Então, Excelência... nós votamos em primeira e vamos votar em segunda na quarta-feira. Na quarta-feira. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo. Não, eu gostaria de... Vereador Bruno. Primeiramente, presidente, eu fiz uma pergunta a Vossa Excelência. Presidente, Vossa presidente. Excelência não ouviu. Presidente. Esse projeto aí dos ambulantes tem a coautoria. Daria a palavra ao vereador Leonardo Jordano, por favor. Continue, vereador. Esse projeto aí dos ambulantes, Paulo Doma, tem a coautoria Renatinho. Coautoria do vereador Renatinho do PSOL. Com a palavra, vereador Leonardo Jordano. Pela ordem, parabenizar o PL, né, da bancada do PSOL, acho que é pertinente e bacana, espero que a gente vote logo. Mas, na verdade, eu nem ia falar sobre o PL, não. A minha opinião sobre essas questões relativas aos trabalhadores ambulantes, ela já é bem conhecida na casa e, na verdade, aqui eu só congratulo os companheiros aí por essa iniciativa. Eu ia retroagir a fala do Bruno, que me pareceu preocupante, que é a questão da situação orçamentária, né, financeira da cidade. Isso me preocupou, porque na verdade a gente ouviu um relato aí dele, que na verdade o Bruno fez um estudo de algo que politicamente a gente percebe, de certa forma, como preocupante. Porque se a gente olhar o momento inicial da pandemia, o governo atuou e atuou muito bem, na minha opinião, de forma muito importante, e eu tenho uma visão extremamente elogiosa. Niterói fez o que cidades do Brasil não fizeram, no sentido de socorro aos mais diversos segmentos sociais. É claro que a gente tem opiniões sobre segmentos que faltou, situações que poderiam ter melhorado, etc. Mas aqui eu estou num balanço geral, né, uma análise geral da postura da cidade. Não é verdade que as cidades do Brasil atuaram como Niterói atuou. Niterói foi rápida nas medidas sanitárias e Niterói foi larga nos auxílios. Então são duas características marcantes que têm que aparecer em qualquer fala que se faça sobre o desempenho da prefeitura na pandemia. Contudo, no momento recente, teve uma inflexão. Eu quero ligar isso aos vetos enviados a projetos de extensão de benefício, especialmente do vereador Galo.
que politicamente me parecem não fazer nenhuma... Não acho que o governo esteja vetando porque é contra, ou porque é cruel, ou porque é mal. Eu acho que isso não... Esse tipo de leitura maniqueísta não faz parte da média das análises políticas que eu faço. Mas eu achei um ponto de inflexão importante, o momento em que o governo passa a atuar de maneira mais restrita e restritiva do ponto de vista dos benefícios. E também fiquei preocupado. Eu queria pedir, presidente, para que no momento em que esse encontro fosse arranjado com a secretária de Fazenda, que fosse disponibilizado a possibilidade de que os vereadores em ambiente virtual acompanhassem também, porque eu tenho interesse no tema e tenho preocupação também que seria importante ser esclarecido, né? E para a gente entender melhor mesmo. Até porque a gente, de posse de dados e podendo entender, a gente vai conseguir ajudar mais, né? Ao invés da gente fazer propostas que não consideram esse elemento da restrição financeira um elemento da realidade, a gente vai poder fazer propostas de como melhorar isso, de como fazer com que a cidade se recupere rapidamente. E eu sei que a Prefeitura está atenta, está lançando aí um programa de retomada econômica, mas o apoio da Câmara, a criatividade dos vereadores, a capacidade de criarem propostas também é muito importante. Então eu penso que esse debate é um debate relevante, que a gente deveria tentar trazer as autoridades do município que possam falar desse assunto para a gente com qualidade e juntar os vereadores para a gente ter um debate bom, né, um debate de nível sobre esse assunto da situação financeira do município nesse exato momento e a projeção para o futuro próximo, que é instrumento de trabalho para nós, para a gente poder realizar propostas que estejam sintonizadas com a própria realidade, com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então eu penso que essa é uma solicitação pertinente do vereador Bruno Lessa, e aqui eu queria endossar, valorizar essa discussão, dizer que ela é importante, que a gente tenha como vereadores e como Casa Legislativa. Obrigado, presidente. Continuando, para finalizar, o vereador Paulo Eduardo. Continuando no mesmo tema, é evidente que eu não tenho a menor dúvida sobre a necessidade urgente de nós termos uma reunião com a secretária de Fazenda. Não é para jogar pedra na secretária de Fazenda, não é para bater nela, nada. Nós precisamos saber qual é a realidade orçamentária. Porque se daqui a pouco eu tiver conhecimento de que tem uma orientação do governo para fazer corte em todas as secretarias, para que nós cheguemos no final do ano, líder Macedo, para que nós tenhamos condições de chegar no final do ano dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, que foram, de certa maneira, flexibilizadas pelo governo federal. Mas, por exemplo, se daqui a pouco a gente vier a ser surpreendido com orientações governamentais para que os secretários promovam cortes, reforça mais ainda a preocupação que, sem quantificar, se o vereador Bruno Lessa está quantificando demais ou está quantificado de menos, qualitativamente é uma discussão relevante. Por quê? Porque é verdade que tem frustração de receita, conforme as comparações feitas com os... Sim, o dado não é do DEM, do PSDB, do PSOL, o dado é público, no portal de transparência, que poucos vereadores, é verdade, têm o hábito, nós da Comissão de Finanças olhamos, até por um dever funcional e político. Mas tem frustração de IPTU, ISS, cotas de fundo de participação de município, tem frustração de tudo. Entretanto, pode ter, inclusive, frustração de receita que depende de determinados valores que não estão sob o controle do governo, que é royalties de petróleo. A produção do petróleo, o preço do barril internacional, pode não estar nem aí para a pandemia ou não, são coisas que podem estar fazendo, inclusive, ter frustração de receita, Galo, e royalties de petróleo. Entretanto, o que o governo municipal de Rodrigo
está corretamente fazendo, cadê o Leonardo ainda está aí? Estou vendo, Léo, o que o governo Rodrigo está fazendo, e corretamente, é gastar recursos que não estão dependendo da receita tradicional do município, não. Todos os gastos de sustentação, Léo, aos vulneráveis, estão sendo bancados pelo superávit financeiro acumulado ao longo dos exercícios e que advém de royalties de petróleo. Porque como você não pode usar o royalties de petróleo para qualquer coisa, tem limitações, inclusive não pode gastar com o pessoal, etc., o prefeito Rodrigo, corretamente, usou esse superávit financeiro que passa de exercício para exercício para torrar. E é evidente, Bruno, estava conversando com o Bruno e com o Galo, vereador Bruno e vereador Galo ali atrás, é evidente que aos dados levantados pelo vereador Bruno e o seu gabinete, precisam ser cotejados com o que nós já gastamos do superávit financeiro para sabermos se compensou ou não compensou a frustração de receita. Mas independente. Sim. Inclusive, o Bruno estava lembrando, a Câmara deu autorização ao prefeito para usar até 200, quanto? 70%. Até 70% do fundo de equalização de receita. E outra coisa, Bruno, fundo de equalização de receita não tem nada a ver com superávit financeiro, não. É uma conta à parte. Além do superávit financeiro estar bancando, Léo, os programas de apoio aos vulneráveis e, infelizmente, não é como o governo estava querendo, nem como nós, não estamos conseguindo apoiar as empresas como gostaríamos. Porque o Supera Niterói, pelo menos na fase 1, foi de uma frustração. Apesar da secretária Giovana, na palestra que fez no dia de ontem, no Solar do Jambeiro, que eu só assisti de madrugada, tá? Ela ter dito que atendeu uma quantidade muito superior àquela que nós verificamos. Manda apresentar. Pois é, nós tínhamos dado de que o atendimento no Supera fase 1 foi de 63 empresas, que retirando a repetição, abaixa 40, segundo o levantamento feito pelo Galo, e ela falou um número muito maior. Ela falou um número, foram 16 milhões de recursos empreendidos na Supera fase 1, e atendeu a 200 e tantas empresas. Eu não sei onde está essa lista. Agora, nós, Poder Legislativo e Poder Executivo, eu em particular, e pode ser que eu não tenha relevância ser eu, é porque eu tenho um lado na discussão entre trabalhador e capital. Mas já disse várias vezes que o meu lado é o lado do trabalhador, só que você não dá para pensar numa economia em que trabalhadores sejam ferrados e o governo está apoiando os trabalhadores de Niterói, através do apoio às empresas, mesmo que limitado, porque o capital de giro se frustrou no programa Supera Niterói fase 1, mas é evidente que a economia de Niterói, que pode ser revitalizada sim, com a dragagem do canal de São Lourenço, é evidente que sim. Mas isso, Bruno, é uma questão de médio e longo prazo, envolvendo recursos de mais de 200 milhões de reais. Agora, no dia a dia, das empresas que estão fechando, do comércio de Niterói que está fechando, nós não conseguimos o êxito na ajuda para o capital de giro como desejavam. Vem aí a segunda fase do Supera. Vem Supera fase 2. Agora, o que eu acho é que nós estamos fazendo propostas que têm como objetivo o mesmo objetivo do governo: salvar vidas, proteger os vulneráveis e, em alguns casos, apoiar as empresas. Na hora que a gente faz propostas desse tipo, nós, alguns vereadores têm mais cuidado, outros nem tanto. Em tese, as nossas propostas geram impactos no orçamento. Como é que a gente vai saber? Galo, Bruno, Renatinho do pessoal, Cal. Como é que nós vamos saber se uma determinada proposta que nós estamos querendo encaminhar, se ela é impactante nas receitas do município que ele tem no Tesouro acumulado e sob a gestão da secretária Giovana? Só conversando.
Então a gente vai atrasando essas conversas, e aí a gente é obrigado a eventualmente, não sei nem se eu entendi completamente o que o Leonardo falou, é obrigado a buscar justificativa para os vetos do governo. Ora, eu não sei se aquilo que é votado por unanimidade pelos vereadores, a unanimidade serviu quando era apoiar as iniciativas do governo, mas a unanimidade não tem peso e não vale quando as iniciativas são dos vereadores. Então, para que nós saibamos e possamos analisar as razões do veto do prefeito, nós precisamos saber até que ponto nós estamos propondo coisas. Não quero nem discutir, Léo, se é inconstitucional ou ilegal. Sabe por quê? Vários projetos foram votados aqui com vício de iniciativa. E as votações foram, por unanimidade, bancadas, que era uma decisão de política de defender a vida e defender a economia da cidade. Ou não? Ou não? Ora, então a discussão, Galo, é política. E para que a gente faça, na linha do que o Léo tentou, eu acho, se eu interpretei errado, você me corrige, Léo, defender o veto do governo, o veto do governo está acontecendo, desconsiderando vontade unânime dos vereadores, única e exclusivamente porque o governo quer manter sob seu único controle os dados da receita do município e como é que estão os recursos do município, para que a gente divida a responsabilidade sobre os atos que influenciam na vida da cidade. O prefeito Rodrigo tem que continuar fazendo aquilo que ele fez no início da pandemia. No início da pandemia promovia reunião entre nós. Agora, quando decide flexibiliza, na minha opinião, exageradamente. A curva de novos casos de Covid está crescendo em Niterói, pode ser até que a gente consiga cuidar deles. Porque nós temos uma planta na rede pública que sustenta a diminuição de leitos na rede privada. Porque os hospitais privados, Galo, já estão retirando leitos que tinham sido transformados para a Covid para atender as outras patologias. Vossa Excelência permite uma parte? Sim. Eu acho que Vossa Excelência tocou em dois assuntos muito importantes. Primeiro, do número de pessoas que estão sendo infectadas na cidade de Niterói. O que me assustou, Paulo, nós começamos a fazer os testes agendados, né, nas tendas que a prefeitura armou na saída do túnel, drive-thru. E o que me preocupa é que de segunda para terça-feira, se Vossa Excelência pegar, que eu acompanho o boletim e coloco no meu Instagram. Tem um dado muito importante que nós temos, inclusive tentei falar com o doutor Rodrigo, por sinal, tem se dedicado, se empenhado nessa luta aí, nesse período da pandemia. O que me preocupa, Bruno Lessa, é que de segunda, eu venho acompanhando, vem aumentando de 7.100 para 7.140, de 7.140 para 7.200. E segunda para terça, se Vossas Excelências, Paulo Eduardo, Renatinho Pessoal, Bruno Lessa, o nosso querido líder Macedo e Cal, se você olhar de segunda para terça ou domingo para segunda, nós tivemos um aumento de 303 casos de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Isso é uma preocupação, porque nós estamos tendo todos os cuidados, estamos nos cercando de todos os protocolos, e de repente, não adianta falar que foi depois que começou a testagem, que não foi, que essa testagem começou um mês atrás, e o período do vírus se manifestar são 15 dias. Então já se passaram 27 dias, e de terça passada, que vinha 40, 50, aí deu um salto para 100, que era normal dos testes. 100, 150 e tal. E de segunda para terça deu um salto de 303. Eu procurei até tentar ligar para o secretário Rodrigo, mas eu não tive o retorno dele, cabe a ele, de repente, dizer por que houve, se foi por ter começado a fazer a testagem, se foi por intermédio dele, se pela flexibilização que houve, muita gente deixou de se cuidar, que a grande verdade é o seguinte, Paulo Eduardo, quando você começa a flexibilizar, dá aquela sensação de segurança, que as coisas já passaram, que as coisas não estão acontecendo. Então é bom lembrar para essas pessoas que ontem nós tivemos 1.278 óbitos. Nós estamos nessa linha aí, a média está batendo 1.100,
1.080 durante 20 dias. A média móvel, a chamada média móvel. Média ponderada não, né? Não, é média móvel dos dados das semanas. A média móvel está batendo 1.300, 1.400, 1.000. Aí domingo já não tem os resultados direito, aí cai para 800. Então, Carlos, isso é uma preocupação. As pessoas estão achando que esse vírus já foi embora, quando na verdade ainda não chegou ao pico. Aí vai esse pico que não chega. Não chega aqui, porque nós estamos mantendo aí, infelizmente, Niterói com isso tudo, nós estamos perdendo 3 pessoas, 2, aí dá um salto para 4 óbitos. Parece não por dia, e parece não, nós já temos 274 óbitos, se eu não me engano, que é um número muito grande, por tudo que nós estamos fazendo. Se há pessoas que vêm de São Gonçalo, que vêm para cá, se você botar na proporcionalidade, São Gonçalo morreu menos gente. Que é 1.200.000 moradores. Nós temos 500.000. Nós já perdemos 274. São Gonçalo está com 500 e pouco. Se você botar matemática por habitante, Niterói já perdeu muito mais vidas. Agora, será que São Gonçalo, na hora de fazer o atestado de óbito, coloca Covid? Eu não sei. Se tem uma orientação para não colocar, não é possível. Você vai em Alcântara, parece feira de Bagdá. Está todo mundo lá se esbaldando, todo mundo bebendo, tendo futebol, pagode. Lá parece que esse vírus ainda não chegou. E outra coisa importante, o que Paulo falou, a questão da Câmara, dos projetos nossos, de assistencialista, das questões das empresas, das questões dos programas que nós estamos apresentando aqui. Como o Leonardo apresentou, o Bruno, o Relatinho, Paulo, eu. 15 dias atrás no Globo Niterói, Paulo, chamada da primeira capa, a capa do Globo Niterói, falou o seguinte, que o Executivo aprovou 34 projetos, né, para alguma categoria de auxílio, e a Câmara só 12. Mas nós temos muito mais do que 40. Se for colocar, somar todos os projetos que nós apresentamos, só que esse andamento ou fica na Câmara, ou quando chega no governo espera o último dia para vetar, que eu acho isso uma covardia, eu acho uma injustiça muito grande, não dá tempo de você negociar, discutir com o governo, quando o último prazo foi dia 13 e dia 12 mandou o veto para casa. Então é ignorar ou então subestimar a capacidade dos vereadores nessa casa. Nós não podemos aceitar que a mesma visão que eles têm, eu acho que nós temos muito mais, porque nós estamos todo dia na rua, nós estamos todo dia de contato direto com a população. Nós estamos aqui fazendo o plenário presencial, estamos aqui nos expondo, estamos aqui correndo risco, e aqui a grande maioria tem mais de 60 anos, tirando o Bruno, eu, Renatinho, Paulo Eduardo e o Macedo. Uns com cara demais. Macedo parece ter mais de 75. O Renatinho parece ter menos de 60. Menos. Eu passo por 45. Então eu acompanho meu líder, meu pai, que se chama Carlos Macedo. Então, nós estamos correndo risco. Mas é uma situação que o Leonardo falou. Nós temos que discutir isso. Nós temos que saber por que esses projetos que nós estamos fazendo e atendendo as categorias não estão indo para frente. Quando chega lá, parece que dá embargo de cabeça e espera o último dia do prazo para vetar, aí veta, não deixa passar para a Câmara não sancionar. E a gente fica numa situação delicada, que nós não estamos escolhendo advogados, engenheiros, arquitetos, nós estamos pegando o vendedor de cachorro-quente, o pipoqueiro, que fica na porta das escolas, que não tem nem previsão de volta. Eu acredito que esse ano, o ano letivo vai acabar. Nós estamos discutindo os árbitros de futebol, que são 20. São 20 árbitros que dependem da arbitragem da liga, está funcionando para receber seu salário. Muitos dependem de apitar 8 jogos por sábado, 5 por domingo, para garantir uma renda básica de um salário mínimo. E essas pessoas estão passando necessidade. Aí fica a liga correndo atrás para dar cesta básica, fica os outros. Aí quando você quer dar cesta básica para ajudar, Ministério Público, não, isso é campanha. Será que o momento desse tem que pensar quando doa uma cesta, nós estamos fazendo campanha? Então pede o Ministério Público, pede o TJ, para eles marcarem então essas cestas básicas e sair distribuindo para a população. Niterói é uma classe média alta, mas tem um contraste muito grande. Eu cito o contraste, fica na Boa Viagem.
Você vai ali no Mirante, na Boa Viagem, onde tem o museu, Presidente Cal, você olha aqueles prédios que valem 4 milhões. Você atravessa a rua, você vai ver os barraquinhos lá, que não valem 2 mil reais. Então o contraste está bem próximo da gente, está na Zona Sul, Palácio, do lado do museu. O Morro do Palácio, por exemplo. É o Morro do Palácio que eu estou falando, entendeu? Então você não, quando você quer ajudar as pessoas com a finalidade de tirar a fome, essas pessoas acham que nós estamos fazendo política. Você acha que nós vamos gastar do nosso dinheiro, fazer cesta básica para ganhar voto? Será que elas não pensam, o Ministério Público não pensa que isso é para fazer o bem, ajudar essas pessoas que precisam se alimentar? Então isso é um detalhe importantíssimo. Essa que o Paulo falou, que a Prefeitura tem aprovado todos os projetos que veio para cá, e com muita rapidez, com a habilidade de Vossa Excelência, do nosso líder Macedo, e uma Câmara que entende. Numa hora dessa, onde não tem oposição e nem situação, todo mundo em prol do bem para a cidade de Niterói. Aí você vê o Globo Niterói debochando da gente, quando coloca, o Executivo aprovou 36 mensagens de auxílio a alguma categoria. Aí a Câmara só aprovou 12. Só veto meu ontem chegaram 4. Inclusive, o Leonardo, queria saber de Vossa Excelência como é que está o nosso projeto de sua iniciativa, que vai atender uma demanda de pessoas que necessitam da cultura. Na mesma, hein, Galo, vou te contar. O governo combinou comigo que faria uma análise para ver se a gente conseguiria cortar gastos da Secretaria de Cultura de outras áreas para remanejar para ter. E eu estou no aguardo dessa resposta junto com o Conselho de Cultura, porque está sendo feito um estudo para poder dar uma resposta oficial. Se isso acontecer, isso aconteceria pelo incremento da Lei Aldir Blanc, que vai chegar a Niterói nos próximos 15, 20 dias no repasse federal. E aí a cidade colocaria algum dinheiro a mais para poder fazer essa distribuição por Niterói, criando os critérios lá. Então ainda está na mesma batida lá de conversa e ainda não teve nenhum avanço material, não. Obrigado. E quero dizer a Vossa Excelência que eu quero ser solidário, eu sei da luta de Vossa Excelência, a briga que o Vossa Excelência está tendo constantemente, diariamente, para que esse recurso possa sair o mais rápido possível. É que nós falamos, a fome não espera. A fome tem pressa, e se você não criar uma alternativa rápida para que essas pessoas possam levar o sustento para dentro de casa, nós vamos ter morte não por Covid, mas morte por pessoas passando fome. Então eu queria agradecer, Paulo, a parte aí, a paciência de Vossa Excelência aí pelo tempo que eu fiquei na tribuna. Obrigado, vereador. Posso terminar a sessão? Para terminar, complementando o que eu estava dizendo, eu quero, e o líder está aqui nos ouvindo, o líder do governo, nós precisamos encaminhar essa reunião o mais rápido possível. Porque, por exemplo, nós ouvimos agora do vereador Leonardo Giordano, que o governo, no que diz respeito ao apoio à cultura, que foi votado por unanimidade aqui, o Leonardo Giordano deu a entender que o veto, ou não veto, não foi dado ainda, porque está havendo uma discussão com o governo. Mas entre os elementos que ele... coisa que não houve com o projeto de Vossa Excelência e os demais. Inclusive, veto. Não, eu sei, querido, eu sei. Estou esperando a negociação, mas olha só. A negociação é para ver quais são os limites do que a gente pode aprovar ou não, por unanimidade. Eu, por exemplo, na mesma linha de reforço à necessidade, há muito requerida pelo vereador Bruno Lessa, a qual eu me somo, de conversa com a Fazenda, eu quero saber por que eu preciso depender do governo federal para apoiar ou não o projeto do Leonardo Giordano, iniciativa dele. Quem disse que eu concordo? A menos que eu saiba dos dados, que é essa cobrança permanente do Bruno aqui em relação a esse tema. Nós precisamos saber, porque pode ser, Léo, que eu não concorde, que tem que cortar gastos de outros gastos e investimento da cultura para bancar isso. Por que para o resto eu tirei de superávit financeiro e para a cultura eu tenho que tirar dos recursos da Secretaria de Cultura? Você tem uma relação política direta com o meu e nosso companheiro Vitor Wolff, que é o secretário de Cultura. Eu posso compreender o quanto é delicado você tratar desse assunto, mas eu não. Eu quero dizer que eu discordo, que para o apoio à cultura eu tenha que tirar isso
do orçamento da própria cultura. Por que eu não estou tirando do superávit? Eu só posso considerar que o governo não queira tirar, Léo, do superávit financeiro, se eu for convencido, à luz dessa conversa cobrada pelo Bruno, de que os recursos financeiros do município estão abalados com frustração de receita, percebe o que eu estou dizendo? Porque senão, eu vou negociar o quê? Você é obrigado a fazer isso, porque você é da base do governo, que o nosso querido companheiro Vitor Wolff é o secretário de Cultura, e ele não pode se negar, enquanto membro do governo, a discutir. Mas eu tenho o direito de defender que a cultura e os aportes de recursos para a cultura venha da mesma fonte dos demais benefícios de proteção à vida e à atividade econômica da cidade. Por que para todo mundo vem de superávit financeiro decorrente dos royalties de petróleo acumulados e para a cultura tem que ser de outro lugar? Isso é uma maneira de dizer, vocês vereadores só podem votar isso e me obrigar a fazer se vocês aceitarem tirar de tal e tal lugar. Eu compreendo a necessidade da sua discussão. Tá certo, Léo? Mas eu, por exemplo, tenho o direito e o dever de exigir tratamento igual. É porque as pessoas, no duro, por mais que faça discurso, as pessoas dão à cultura e determinadas outras atividades um tratamento diferenciado. Desde quando nós estamos, e em Niterói em particular, Vitor, você e todos os companheiros operadores de cultura, desde quando a gente imaginava ajudar a cultura, condicionado à ajuda federal? A ajuda federal foi uma disputa política. E uma disputa cá entre nós política da esquerda. Porque o governo Bolsonaro não está nem aí para a cultura. O governo Bolsonaro botou um propagandista de Goebbels na Secretaria de Cultura. O governo Bolsonaro botou a Regina Duarte, aquele dia no Brasil. Esse é o tratamento dado pelo governo Bolsonaro à cultura. E quando nós começamos a discutir o apoio e o suporte aos operadores da cultura em Niterói, em nenhum momento a gente estava de olho em governo federal, a gente não esperava absolutamente nada do governo federal. Nós estávamos querendo cuidar dos artistas, do pessoal da retaguarda, do pessoal que dá suporte às atividades culturais da cidade e que não pode fazer drive-thru para o teatro. Eu posso até, para outras atividades, promover drive-in, que é um negócio que você é novo, nem sabe que existia. Os mais idosos ou jovens há mais tempo iam para o drive para ver filme e para namorar, para ver caçar submarino. Lembra disso, Belo? Você que fazia muito isso, ver caçada, o Paulo Velasco, caçada de submarino na beira do mar, lembra disso? O Léo não sabe disso. Então, o que eu estou querendo resumir é o seguinte: nós precisamos, à luz dos dados levantados pelo Bruno, nós precisamos adicionalmente ter um retrato de como está o caixa do município. Porque senão, nós vamos ajudar o governo, ajudar as pessoas, ajudar as empresas apoiando as medidas de iniciativa do governo e as que saem de iniciativa parlamentar, para depois correr o risco de dizer não tenho dinheiro, e ninguém explica para mim a priori que não tem dinheiro. E aí, para fechar, nós estamos no final do ano. Daqui a pouco começa a iniciativa no sentido de cortar. Olha só, Galo, você ouviu o que o Léo falou. Tudo bem, está no âmbito de uma negociação. Nós vamos ver o que nós vamos cortar na cultura para dar esse benefício. Que é isso, cara? Daqui a pouco está pedindo ao esporte e lazer para cortar também. Daqui a pouco está pedindo a educação para cortar também. Daqui a pouco está pedindo para cortar o orçamento de todo lugar, porque gastou mais do que queria. Então, essa é a discussão. Eu quero também me somar ao Leonardo, que nós votemos o mais rapidamente possível os auxílios que nós temos e discutamos a condição do município de bancar algo mais, ou se zerou a nossa capacidade de ajudar pessoas e segmentos econômicos da cidade. Porque tem gente que acha que cultura é brincadeira, assim como tem gente que acha que o turismo é brincadeira. Cultura e turismo não são brincadeiras, são atividades econômicas que fazem que, inclusive na Europa, a visita aos museus,
os grandes atividades de natureza cultural na Europa estejam sendo reivindicadas para que a economia na Europa volte a crescer, que está parada, assim como está parada no Brasil e como está parada no município de Niterói. Obrigado, presidente. Como Vossa Excelência sabe, não, para o colega que sabe, meu menino está lá na Alemanha. Quero avisar... Deve ser que eu fui o maior jogador da ilha, ele vai seguir no mesmo caminho. Quero avisar, em nome do presidente, que a presidência tirou cópias da correspondência encaminhada pela Associação dos Servidores de Saúde de Niterói, recebidas hoje. Tem uma cópia aqui na secretaria, na assessoria da presidência. Cada gabinete se dirigia à secretaria, à assessoria do presidente, para pegar as cópias que foram tiradas para todos os gabinetes, ok? Obrigado. Obrigado, presidente. Mais oradores, convido a todos para a próxima reunião de quarta-feira, no horário regimental. Uma boa noite.